Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O tempo passa e as coisas acontecem. Ano passado eu vi um ônibus muito bonito na Tecnoshow. Aquele ônibus me chamou muita atenção. Eu entrei naquele ônibus e tive a grata satisfação de conhecer esse rapaz, Marcos Vasconcelos Ferreira. Ô, meu amigo, a grata satisfação foi minha. Foi minha. De repente abre-se a porta e chega aquele rapaz com um sorriso e diz: olha, vem cá, eu quero conversar com você e vamos falar um pouco. Peraí, senta um pouco aqui, vamos gravar, deixa eu te fazer umas perguntas. E foi uma surpresa daquelas que a gente não espera. Porque, assim, eu acredito muito na conexão entre as pessoas. E ali foi uma conexão que a gente não esperava, é coisa de Deus. E um ano depois, nós estamos aqui novamente. O Marcos hoje me encontra na feira, aqui na Tecnoshow 2023. O Marcos é da Gesso Integral. Me conta uma coisa, o que aconteceu em um ano? Muita coisa aconteceu, muita coisa, graças a Deus. A gente trabalha eminentemente para 3 segmentos, né? Para o agro, para a nutrição animal, que também, para a pecuária e para a fabricação do cimento. E o agro, a gente conseguiu expandir muito a nossa entrega. Nos últimos 3 anos, a gente ficou muito feliz com isso, muito feliz. Uma coisa que me chamou a atenção ano passado, Marcos, é que tinha uma faixa bem grande na frente do seu ônibus. Aliás, que ônibus? Você tem aquele ônibus ainda? Tem, tá aqui. Tá aqui? Tá aqui. Tem que ir lá ver. Eu tenho que ir lá ver. Espera lá pra gente tomar um suco. Tinha uma faixa bem grande escrito Gesso Integral. Eu olhei aquilo, Gesso Integral? Gesso, a gente ouve falar de gesso, né? Para todo canto aí. O que é esse Gesso Integral? Gesso Integral é a marca. É a marca. E é uma coisa, Divino, que acontece, que as pessoas às vezes confundem a marca com o produto. Ah, é? Porque normalmente as pessoas dizem assim: olha, quanto custa a tonelada do gesso do integral? Gesso Integral. Justamente por entender que... E a gente acontece isso desde a época que a gente trabalhava para a construção civil. Porque quando você fala em gesso, a gente lembra logo de forro de casa, rebaixamento de teto, revestimento de parede. Esse é o segmento da construção civil do qual o gesso faz parte. A gente trabalhou durante algum tempo. Hoje a gente não trabalha mais, a gente resolveu se especializar em mineração. Então, mas desde essa época já se confundia o nome da empresa, que é Gesso Integral, com o produto. Com o produto gesso. Porque a Gesso Integral fabrica gesso agrícola. Ela fabrica sulfato de cálcio para nutrição animal e fabrica brita para a fábrica de cimento. Mas sempre houve essa confusão, o que para a gente também não incomoda, pelo contrário. Mas gesso agrícola, o que o gesso, que a Gesso Integral tem de diferente do gesso que o pessoal tem aqui na região do Sudoeste Goiano, por exemplo? A região do Sudoeste Goiano fabrica o gesso que a gente chama de gesso químico, né? Na verdade é o ataque da rocha fosfática para a extração de fosfato com ácido sulfúrico. E o resíduo dessa produção de fosfato é sulfato de cálcio. É um processo químico, então. É um processo não químico. É natural. Não é natural. Você ataca uma rocha para extrair o fósforo. E ao atacar essa rocha com um ácido sulfúrico, o resíduo dessa produção é sulfato de cálcio, é gesso agrícola. É maravilhoso, um produto muito bom. E é um produto que é muito conhecido aqui na região, é muito difundido e tem atendido a boa parte da região. Mas o gesso da Gesso Integral é extraído de mineração. De uma bacia sedimentar que formou um corpo minerário e a gente extrai esse corpo minerário. É natural da rocha. É natural. É uma gipsita totalmente natural. Você imagine que há 110 milhões de anos atrás, olha eu falando de coisa... Vamos falar. Vamos entender a história. Há 110 milhões de anos atrás era um grande lago de água salgada, aquela região lá do Maranhão. Certo. E aí essa água ficou represada, não pôde retornar ao mar. A gente chama de movimento transgressivo. Então, esse movimento transgressivo fez com que, depois, por um movimento tectônico que levantou a bacia, a borda do continente, essa água não pôde mais voltar, ela ficou represada ali. E esses elementos que estavam ali, esses sais, certo. porque o gesso é um sal, ele na verdade é um sal,
começou a se precipitar. Cálcio, os elementos que estão em cálcio, enxofre, começaram a se precipitar no fundo da bacia, como o leite em pó se precipita no fundo de um copo. Certo. Então, à medida em que ele ia se precipitando, as condições de temperatura e pressão, mais pressão que temperatura, fizeram com que esses elementos se ligassem. E foi ali que foi formada a gipsita, o gesso. Esse gesso ele é formado a partir das ligações dos elementos oxigênio, enxofre e cálcio. Correto. E aí essa ligação, em função de estar a várias pressões atmosféricas, oferece uma concentração maior. Por isso que o gesso agrícola de origem mineral, ele tem mais enxofre e tem mais cálcio. Que interessante, rapaz. Não é por causa dos meus olhos azuis, até porque eles não são. Mas é mais por conta da época da formação. Em função dessa precipitação ser a várias pressões atmosféricas, esses elementos se ligaram muito mais forte, de maneira muito mais forte. E essa ligação fez com que houvesse concentrações maiores de gesso, de enxofre e cálcio. Então você tem hoje, por exemplo, o gesso que é atendido aqui na região do Triângulo Mineiro ao em torno de 13% de enxofre, 18% de cálcio, porque também ele foi criado a uma pressão atmosférica, a nossa pressão normal. Certo. Mas isso também não é um defeito do produto, é uma característica dele. Okay. E aí o gesso de origem mineral, que é esse que vem do Maranhão, do qual a gente fabrica, esse aí não, esse aí tem 17% de enxofre, tem 23% de cálcio. Então você compra muito mais elemento por tonelada. Então, peraí, deixa eu entender. Aquele que é químico, ele tem 13% de enxofre, enquanto que o seu tem 17%. Ele tem 18% de cálcio, enquanto o seu tem 23%. Exato. Tá. O que esse percentual a mais traz de benefício para quem vai utilizar? Você vai utilizar menos por hectare. Menos produto. Menos produto por hectare. E tem uma outra característica. O preço do produto extraído lá é mais barato do que o preço do produto comprado aqui. Tá. Então, se você faz... Vou fazendo anotação de padeiro aqui. Vai, preço mais barato. Eu adoro isso. Adoro conta de padeiro é o que salva qualquer coisa. Preço mais barato. Inclusive a lavoura. Quando você pega produto mais frete. Eu ia chegar aí, por isso que eu estou fazendo a conta de padeiro. Você pega produto mais frete. Vamos pegar da região do Triângulo Mineiro. E você coloca numa fazenda aqui e você divide esse valor por 13%, você vai saber quanto custa o ponto de enxofre na sua fazenda. Então vamos imaginar que o gesso chega... Vou dar um exemplo. O gesso está sendo vendido a R$150 a tonelada aqui na região do Triângulo Mineiro. Certo. Mais uns R$150 de frete. Quando você fala região do Triângulo Mineiro, onde exatamente tem a extração ali? Uberaba tem? Aquela região. Ou em São Paulo, Cubatão, certo. Tem também. Então, se você pegar, vamos imaginar que ele chega aqui a R$300 a tonelada. Pega R$300, divide por 13, que é o percentual de enxofre. Certo. Você vai encontrar X reais por ponto de enxofre. Correto. Pega esses X reais por ponto de enxofre e multiplica por 17, que é o que eu trago lá. Você vai chegar a um número que a gente pode fazer, inclusive, agora, se você quiser. Pode, vamos fazer agora, porque aí... Não tem esse negócio, não. Faz essa conta aí. Vamos fazer a conta aqui para a gente poder entender melhor. Porque, com certeza, gente que está assistindo, que está ouvindo, vai querer questionar, vai querer entender isso aí. Eu vou botar aqui a calculadora na sua mão, pode fazer o cálculo aí. Eu estou fazendo a conta aqui de R$150 do produto aqui, certo. Mais R$150 do frete, dá R$300. Eu vou dividir esses R$300 por 13. Certo. Então vamos lá. É igual... 300 dividido por 13, eu vou chegar a R$23 por ponto de enxofre. Correto. R$23. Se eu pego esses 23 vezes 17, que é a concentração de lá, certo. R$392 por tonelada. Ou seja, você pagar R$300 por tonelada aqui é a mesma coisa que você pagar R$392 de lá do Maranhão. Correto. Só que quanto você paga vindo do Maranhão? Você vai pagar R$85 do produto mais R$260 do frete. 85 do produto, 260 do frete? Rapaz. 260. 345. Então, se você diz assim, então o produto gesso agrícola de origem mineral é mais caro. Não é mais caro, ele é mais barato. Correto. Porque ele poderia chegar a R$390, que chegaria ao mesmo preço daqui da região. E ele chega a 342. Existe alguma possibilidade, porque o frete é muito diferente do valor do produto. Muito. Existe alguma possibilidade de se pegar, por exemplo, caminhões que foram entregar alguma coisa no Maranhão, que estão voltando para cá vazio e conseguir esse frete mais barato? E é exatamente por isso que ele chega aqui a esse preço. Certo. Isso que você, na verdade, você está falando de comunicação, mas você já entende de logística, pelo que eu percebo. Por quê? Porque o universo de caminhões
que vai trazer mercadoria para cá é justamente esse universo de caminhões que sobe com mercadorias a um frete. Normalmente são produtos de valor agregado, que pagam um frete melhor. E como você não tem oferta de frete para retorno desses caminhões, o frete é mais barato. Esse frete de R$260 a tonelada é um frete mais barato em relação ao frete que sobe no mapa. Correto. Então você já consegue ter... Agora, você tocou no outro ponto importante. À medida em que você tem um determinado período do ano em que tem muita carga subindo no mapa, você tem uma oferta de caminhão maior no norte. Certo. Então você tem uma tendência dos fretes serem menores descendo. Então você vai ter um determinado período do ano, e aí eu te diria de agora até abril, maio, junho, e depois lá em dezembro, você tem uma janela ideal para você trazer esse produto para cá. E qual é o momento que o produtor compra esse produto aqui? Normalmente quando ele colhe, ele já está pensando na próxima safra, em receber os insumos. Aí ele vai receber calcário, ele vai receber adubo, ele vai receber gesso, ele vai receber... À medida em que ele colheu, ele já está pensando Porque nisso. ele vai receber esse produto, eu acredito, ele não vai armazenar esse produto, quer dizer, ele vai pegar esse produto e já vai começar a utilizar, Ele pode inclusive armazenar. Pode armazenar? Pode armazenar, ele pode armazenar inclusive a céu aberto. Mas o gesso ele não tem um processo de se molhar, endurece, alguma coisa assim? Ou ele acabar perdendo algum elemento, ou o vento? Não, ele não perde elemento. Mas quando ele molha, ele cria uma casca, uma capa de uns 10 centímetros. Se ele tiver empilhado, ele vai criar uma capa de 10 centímetros, que vai ficar mais duro quando seco. Certo. Ele molha, e aí quando ele seca, ele cria essa casca de 10 centímetros, que inclusive essa casca protege o seu interior. Então a parte de dentro não vai estar molhada ou endurecida. Mas a parte de fora, sim. A partir do momento que ele endureceu ali, então pode chover em cima, pode jogar água, que não tem problema. Não tem problema. Só que quando você for aplicar, aí o que você faz? Você torna a molhar. Você bota a água nele, aquela parte dura amolece. E aí com a própria carregadeira ou com qualquer implemento que você tem ali na sua fazenda, você mistura esse material todo. Então aquele material do interior que está seco se mistura ao que você molhou e ele vai estar na umidade ideal de aplicação. Então essa é uma técnica que eu não sabia lá da mineração, mas eu aprendi com um cliente do Mato Grosso que me disse: Marcos, eu tenho feito assim e tenho tido sucesso. Tá. O que tem feito? Porque quando eu conversei com você ano passado, qual que era a média que você vendia mesmo? A gente vendia 2 anos atrás 300... Nós nos encontramos tem um ano. 432 mil toneladas. Há 3 anos atrás. Há 2 anos atrás a gente vendeu 710. Ano passado a gente vendeu 1.060.000 toneladas. Correto. A sua expectativa para esse ano é qual? 1,5 milhão. O que tem feito a sua empresa crescer nessa velocidade? A fonte de enxofre mais barata no Brasil hoje é o gesso. Você tem alguns fatores. Primeiro fator cultural. As pessoas já, apesar de todo mundo já perceber que gesso é importante, de fato internalizou-se que gesso traz ganho de produtividade. Ou seja, eu utilizo gesso. Claro, não é só ele, é um sistema. Eu estou fazendo um perfil, estou construindo um perfil do solo. Então, mas a gente já aprendeu que eu utilizando o gesso, eu tenho ganho de produtividade, principalmente no enchimento do grão e principalmente no milho, no soja e no milho. Então, isso já se internalizou. E quando se busca fonte de enxofre, se você buscar todas as fontes de enxofre que há no mercado, a fonte mais barata de enxofre é o gesso. Aí você pode fazer a conta de bodegueiro de novo, a conta do padeiro que você falou. Se você pega, por exemplo, uma tonelada de enxofre elementar, não sei quanto está, mas vamos imaginar que esteja R$4.000 a tonelada. R$4.000 a tonelada vezes 90% é enxofre. Então se você pega 4.000 toneladas, divide por 0,9, você vai encontrar R$4.500 uma tonelada de enxofre. Se você pega o gesso, que vai chegar aqui a R$340, e divide por 0,17, você vai encontrar R$2.000 e poucos a tonelada do enxofre. Então você vai estar trocando um produto que o enxofre custa, o preço dele custa metade do que você tem no mercado. Qual que é a diferença de gesso e de calcário? Calcário é um carbonato de cálcio. Gesso é um sulfato de cálcio. Na prática, o que quer dizer isso? Na prática é o seguinte, o calcário ele é um corretor de pH. A terra está ácida. Para que eu torne a terra neutra ou alcalina, eu uso calcário. Calcário é o sal de Andrews do solo. Certo. É o que faz com que eu não sinta azia. Pronto.
O gesso, ele é um condicionador de solo, ele melhora o perfil. Ele fornece cálcio, ele fornece enxofre e ele faz com que os macronutrientes se precipitem a camadas subsolares, a camadas mais profundas. A raiz da planta é um sensor que busca cálcio. Ela é a boca da planta. Pronto, né? Então a ponta da boca da planta busca cálcio. Então o gesso é a fonte de cálcio que desce mais rápido. Certo. Então a raiz da planta desce. Quando ela desce, ela acessa mais nutrientes e mais água. E quando ela faz isso, ela suporta melhor os veranicos, ela tem acesso maior a nutrientes, ela tem toda uma estrutura que lhe favorece. Com isso, a planta dá ganho de produtividade. E você vê numa pastagem, por exemplo, um período de veranico onde um pasto que não tem gesso já secou, o outro ainda está verde. Isso é simplesmente em função de você ter feito com que o que os especialistas dizem. É importante que a gente faça a nossa planta ser um poço artesiano. Vá lá embaixo buscar água. Correto. O único produto que consegue fazer isso é o gesso. Então é errado imaginar que o gesso é um substituto do calcário. Ele seria um processo complementar. Seria um processo complementar. Complementar. O gesso, o calcário tem sua função e ninguém faz essa função como ele. E o gesso também tem sua função e na sua função ele é imbatível. Vira e mexe, eu estou falando aqui das aberturas de áreas. Hoje tem acontecido muito aqui na nossa região. O pessoal está abrindo muita área que era tradicionalmente da pecuária. Perfeito. E essas áreas, no geral, são áreas de pasto degradado, né? Que às vezes ficaram 30, 40 anos sem nunca ter recebido ali 1 tonelada de calcário sequer, né? E o produtor tem que se preocupar em criar esse perfil de solo para fazer com que a planta vá comer, né, esses nutrientes lá embaixo. Para cada tonelada de calcário que ele joga ali. E hoje o pessoal está jogando muito, né? Muito. Está jogando muito calcário. Coisa que antigamente era excesso de calcário. Hoje não. Hoje está jogando muito, né? Para cada tonelada de calcário, quanto que eu devo colocar de gesso? Ou isso depende muito de uma análise de solo? Depende de uma análise de solo, mas a Embrapa já pacificou esse Ah, já? Já, há muitos anos atrás. Eu tenho um dos mais variados perfis de clientes. Eu tenho cliente que utiliza desde o gesso como apenas e tão somente fonte de enxofre. Aí vai usar seus 500, 600 quilos por hectare. E eu tenho clientes que já usam ele com a recomendação da Embrapa. E eu tenho clientes que utilizam até mais. Mas eles utilizam mais por conta de ganho de produtividade mesmo. Mas de uma maneira geral, se pensa em 50 vezes o teor de argila. Então se você tem uma terra onde ele tem 20% de argila, vezes 50, 1 tonelada por hectare. Se você tem uma terra que tem 30% de argila, 1.500 quilos por hectare. 1 tonelada e meio por hectare. A Embrapa já pacificou esse tema. Mas como eu te falei, o produtor, você tem dos mais diversos perfis. Eu tenho um produtor que utiliza 3 toneladas por hectare. Eu tenho um produtor, um amigo meu, um amigo, ele utiliza 4 toneladas por hectare. E eu perguntei para ele, por quê? Porque eu trabalho com gesso há muitos anos e nunca vi ninguém usar 4 toneladas por hectare. Ele falou, Marcos, porque eu cometi um erro. Mas como foi isso? Ele disse, o meu gerente estava fazendo um talhão, um milho, e ele ia jogar calcário, ele ia colocar 4 toneladas de calcário. E aí, era noite, ele foi lá, repor... E errou. Errou. Em vez de colocar calcário, colocou gesso. E aí, mas só foi descobrir isso depois. E aí, ficou preocupada. Então, o gerente escondeu. Meu Deus do céu. E aí, quando foi, o dono chegou já muito tempo depois, o milho alto, o milho maravilhoso. Bonito, um talhão lindo. Aí eu perguntei, o que foi que você fez naquele talhão? Ele falou, eu cometi um erro. Aí ele falou, olha, hoje eu só uso 4 toneladas por hectare. Mas isso não é regra, tá? Isso é uma exceção e eu imagino que deve ter outras variáveis que ele também controla. Mas de uma maneira geral, a gente está falando assim, 25 vezes o teor de argila por camada. E aí, se a gente está falando de 0 a 20, 25 vezes o teor de argila, de 0 a 40, 50 vezes o teor de argila e por aí vai. Mas de uma maneira geral, a recomendação da Embrapa, 50 vezes o teor de argila. Você está numa região do Maranhão, que é de Grajaú. Grajaú. Chove, o mato é verde. Rapaz, eu tenho uma ligação, sentimental com Grajaú, apesar de nunca ter ido lá, né? Já te contei a ligação. Sim. Por que Grajaú se tornou essa característica que você explicou lá no início, que teve da água do mar, que ficou empoçada ali e tal, e acabou formando essas jazidas aí
de gesso. Não sei se é correto falar isso, jazida, é isso isso mesmo? isso mesmo. Né? Existe isso em outros locais do Brasil ou não? É específico daquela região ali? Existe, existe sim. Mas economicamente viáveis, você só vai encontrar em 2 lugares, 2 polos gesseiros. Um polo gesseiro na região do Araripe, no Pernambuco. No extremo oeste do Pernambuco, são 5 cidades que vivem em função do gesso. Região de Araripina, Trindade, Oricuri, Ipubi, essa região. E a região do Grajaú. Você tem basicamente esses 2 lugares. Você encontra um pouco de gesso no Pará, você encontra um pouco de gesso no sul da Bahia, mas esses ainda são áreas que não são economicamente viáveis. O que você quer dizer com economicamente viável? Por exemplo, na Bahia você tem uma grande reserva de gipsita, de gesso, mas ela está abaixo do nível do mar. Então você não poderia fazer uma lavra a céu aberto, como eu faço, por exemplo, em Grajaú. Você teria que fazer uma lavra subterrânea. E uma lavra subterrânea é muito cara. E aí o gesso já não... O mineral gesso não é ouro. Ele é vendido por tonelada e muito barato. Então não vale a pena você... O custo para extrair esse gesso é maior do que o preço de venda dele no mercado. O que te levou a querer se especializar na mineração, na extração desse gesso? Isso é uma boa pergunta. Eu adoro boas perguntas. Assim, nós somos da região do Araripe. Né? Meus avós são dessa região. Então meu pai trabalhou naquela região e a gente encontrou gesso no Maranhão por acaso, totalmente por acaso. Nós fomos comprar 2 tratores de esteira de um amigo nosso lá em Grajaú e quando a gente chegou lá encontrou um caminhão carregado. Isso lá em 1993, 94. E aí a gente foi se informar, enfim, soubemos que tinha gesso lá em Grajaú. Mas não tinha nenhuma área requerida, não tinha nenhum trabalho sendo feito ainda de maneira em escala. E aí foi aí que surgiu a Gesso Integral. Foi a partir daí. Mas como eu sou da região do Araripe, que se produz gesso já há muitos anos, há mais de 60 anos, então eu costumo dizer que quando não tinha papa lá em casa, meu pai botava gesso com água, misturava e me dava para comer. Branquinho. Então, foi mais em função disso. Então, de a gente ser da região do Araripe, que é a região que é produtora de gesso, e a gente encontrou gesso no Grajaú e foi lá que a gente empreendeu. E como é que você veio parar no sudoeste goiano? Aqui no sudoeste goiano foi assim, produto de baixo valor agregado, você já falou sobre esse assunto. O que manda, na verdade, é a logística, é o frete. Porque o preço do frete dobra, triplica, às vezes, o custo final do produto. Então, a gente atende a uma região. Então, a gente atende ao Maranhão, ao Tocantins, o leste do Pará inteiro, parte leste do Pará, o nordeste do Mato Grosso e o norte do Goiás. Ano passado, a gente, pelo nosso planejamento estratégico, a gente disse assim, não, nós vamos a Rio Verde. A gente não vende em Rio Verde, mas nós vamos lá. Vamos consolidar a marca. Vamos colocar a marca Gesso Integral. Vamos dizer assim, nós estamos aqui. Se vocês precisarem, nós estamos aqui. E a gente foi positivamente surpreendido, porque muita gente procurou. Mas tem gesso? Onde tem gesso? No Maranhão? Mas como assim? Eu estou precisando de gesso. Então a gente tem percebido que há necessidade de utilização do gesso. O pessoal não tem gesso disponível aqui mais perto, a um custo mais barato? Não é tão mais barato que eu já te provei. Lógico. Mas vamos considerar que fosse. Você também tem uma outra limitação. Como o gesso que é produzido aqui, ele é um subproduto, ele é um resíduo da fabricação de um produto, eu fico limitado ao volume de produto que eu produzo. Correto. Então, eu só vou ter gesso se eu tiver muito fósforo sendo produzido. Então, às vezes não é possível que eu produza tanto fósforo que gere tanto gesso. Então, isso tem acontecido. Aí fica uma demanda reprimida. Fica uma demanda reprimida. Correto. E aí a gente vem aqui e diz assim, olha, eu estou aqui. Se precisar. Produzindo gesso com gesso natural. 17% de enxofre com 23% de cálcio. Isso, é exatamente isso. A gente foi muito, assim, divino. Assim como foi um prazer ter te conhecido, é assim, uma questão de afinação, de pensamento, de jeito de pensar a vida, a gente também conseguiu encontrar pessoas aqui maravilhosas. Produtores que têm 300, 400, 1.000 hectares. Você conseguiu consolidar clientes, então, aqui? A gente conseguiu levantar um número muito bom de demanda. Certo. A gente ainda está nessa fase de consolidação da logística, de ter transportadores fortes. Essa é a nossa fase. A gente está nessa fase. A ferrovia que chegou até aqui, ela de alguma forma facilita para você essa logística lá ou não? Ou ela está muito longe? Não, ela favoreceria muito. Ela favoreceria e muito.
mas a gente ainda não tem uma malha ferroviária consolidada. Eu tive na Rumo agora, hoje. Certo. Tive hoje lá na Rumo para a gente conversar sobre isso, porque eu tenho uma demanda reprimida de 400 mil toneladas para o interior de São Paulo. Correto. Para a fabricação do cimento. Certo. Eu tenho essa demanda que me foi solicitada de clientes nossos e a gente foi fazer um estudo e a gente percebeu que hoje ainda não é possível, apesar de ser um desejo nosso, a gente poder sair de lá. A gente está a 150 quilômetros da ferrovia Norte-Sul. 150? É, muito próximo. Está pertinho ali. Muito próximo. Então, se a gente conseguisse fazer um multimodal, onde a gente colocasse no trem e entregasse isso aqui na região, seria o melhor dos mundos. E o que a Rumo te falou? Ela disse que precisa ainda fazer alguns estudos ainda, tem uma parte da malha que precisa ser feita, 30 quilômetros, e que isso ainda vai ser objeto de estudos. O que a gente torce é que funcione, porque se funcionar vai ser bom para o Brasil. Vai ser bom para o Brasil. Que maravilha, Marcos. Marcos, muitos produtores estão resistentes a uma série de coisas, pensativos, porque o custo da agricultura está muito alto, né? Por outro lado, existe essa necessidade premente de se investir cada vez mais e o produtor sabe o seguinte, eu já coloquei o pé dentro, ou eu invisto agora, ou então é um caminho sem volta, né? Existe um ditado que é o seguinte, que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não, isso é bíblico, inclusive. É bíblico, exatamente, né? Se você pôr a mão no arado, não olhe para trás. Não olhe para trás. E o produtor sabe, eu falei de área de abertura, né? Ele vai lá, ele gasta um rio de dinheiro para fazer essa área de abertura. E aí, agora? Dá para ano que vem falar, não vou plantar? Não dá. Porque ele não ganha dinheiro no primeiro ano. Exato. Né? Exato. Então, você olhando para frente, você vê que existe um mercado maior ainda. Principalmente a gente falando desses produtos, que são produtos que te dão ganho de produtividade. Olha o que está acontecendo. Não tem nenhuma dificuldade que não gere várias oportunidades. Sim, lógico. E com o produtor não é diferente. O que é que o produtor está fazendo? Por exemplo, agora já teve até alguma mudança muito recente, mas até começo do ano, a gente tinha as fontes de fósforo, o super simples, uma fonte muito cara. Então, boa parte das pessoas que fizeram seu planejamento, fizeram ou com um formulado que não tem enxofre, nem cálcio, tem lá nitrogênio e fósforo, ou vão para um MAP, ou vão para um super triplo. Certo. E, inevitavelmente, pessoas que vão pegar essa fonte de fósforo, que é a fonte mais barata, hoje, a fonte mais barata de fósforo lá no MAP, no triplo, está no formulado, e não está no super simples, eles vão ter que usar gesso. Correto. Então, o que eles fazem? Olha, eu vou ter que buscar enxofre, já que eu estou usando uma fonte de fósforo que não tem enxofre, eu tenho que buscar enxofre. Onde é que eu vou buscar? Então, eles começam a buscar outras fontes de enxofre, e aí aparece o gesso como sendo uma opção. Então, além das demandas daquilo que a gente havia falado, da questão cultural, da própria utilização do gesso, existe a necessidade de, em função de baratear o custo da sua lavoura, você utilizar mais gesso. Porque o gesso vai te fornecer enxofre, que você não está pegando numa fonte de fósforo que havia enxofre e você não está pegando que está mais caro. A integração da pecuária está fazendo com que haja uma necessidade de ter melhores pastos, já que você vai ter menos espaço para o pasto. Está aí um outro nicho? Um outro nicho. Está aí um outro nicho. Porque você tem que exatamente... Olha, eu vou falar com gente que sabe das coisas, porque a pergunta já vem com a resposta. Assim, você tem um movimento de decréscimo de áreas de pasto, exatamente. Vamos falar assim, e aí isso obriga também o próprio pecuarista a arrumar uma forma de produzir mais com menos. Exatamente. E aí o que a gente tem que fazer? Vamos dar comida não só para o gado, vamos dar comida para a planta, que é a comida do gado. E para dar comida para a planta, você precisa fazer uma coisa, mexer na planta. E aí imagine que você tem um pasto já formado, que inclusive tem toda a biota já tá estruturada. Sim. E que você não pode, você até poderia gradear para aplicar um calcário, para fazer, você poderia fazer isso, até poderia, mas isso vai te causar um problema muito maior. Você vai desestruturar todo o teu solo, enfim. Quem é que faz uma aragem sem tocar no solo? O gesso. O gesso. É o único produto que faz uma aragem química. Você coloca lá seu calcário, você coloca lá suas fontes de macronutrientes, e aí você quer que esses macronutrientes precipitem a camadas subsolares. Entra com gesso. Marcos, em abril de 2024 eu quero te encontrar falando o seguinte, Divino, esse ano nós vamos passar de 2 milhões. Amém. Deus te ouça. Amém. Eu recebo, Deus. Meu amigo, muito obrigado. Foi maravilhoso. Muito obrigado por me procurar hoje. Te encontrar foi sensacional. Parece que a gente já se conhece há 10 anos, né? E eu adorei ouvir as boas novas.
E o agronegócio sempre precisa de gente que tem essa confiança que você tem, gente que acredita, que tem a ousadia que você tem. Porque sair do Maranhão, falar eu vou lá em Rio Verde, eu vou lá no sudoeste goiano, tá longe, a logística é cara, mas eu vou buscar uma solução para aquele produtor que está lá, que está precisando do gesso. Cara, poucos homens fazem isso. Poucos homens têm essa ousadia, têm essa coragem. E o mundo, você sabe, ele é dos corajosos, ele é dos ousados. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Fico muito agradecido e aguardo você lá no Maranhão. No Maranhão? No Maranhão. Conhecer Grajaú. Conhecer Grajaú e conhecer parte das suas raízes. Gente, esse aqui é Marcos Vasconcelos Ferreira. Ele é da Gesso Integral e trouxe pra gente notícias maravilhosas que o agronegócio merece receber. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe com os amigos. Eu volto a repetir sempre. Conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.